Donc c'est parti. Merci beaucoup Véronica de me traduire en portugais. Bom dia a todos, muito obrigada. Agora vamos começar. Muito obrigada, Verônica, por você estar aqui e fazer a tradução com a gente. Donc, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé. Eu me chamo Marie-Sandrine Salvi. Je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Ela é facilitadora certificada de Access. Et je facilite des spécialités d'Access. E ela facilita uma classe muito especial de Access. Donc, parler aux entités. E a parte das entidades. Mais ce soir, on ne va pas parler de ça. Mas nessa noite a gente não vai falar, hoje nós não vamos falar de entidades. On va parler de deux autres spécialités. E nós vamos falar de outras duas especialidades. Que sont Being You. Que é o Sendo Você, o Being You. Et A True Lady. E a verdadeira dama, The True Lady. Donc, A True Lady, c'est une classe que j'ai co-créée l'année dernière. Na verdade, o True Lady foi uma classe que ela criou no ano passado. Parce que j'ai vraiment la conscience qu'il y a des possibilités différentes pour les femmes dans ce monde. Na verdade, ela descobriu que seria uma possibilidade incrível para as mulheres no mundo agora, na atualidade. Ce qu'on se rend compte avec ces outils d'accès, c'est que quand on crée des définitions, on crée des limitations. Na verdade, como a gente fala em Access, quando a gente cria numa definição, a gente pensa numa limitação. Et du coup, cette classe True Lady, c'est de voir quelle définition on a de nous en tant que femme. E, na verdade, a proposta desse curso, desse livro, é o que é a definição de ser mulher. Et du coup, quelle limitation est-ce qu'on a acheté comme étant nous qui n'est pas nous? E, na verdade, dessa limitação que nós compramos, que, na verdade, não somos nós. Donc, il y a deux classes qui vont être données en ligne au mois de juin. Então, na verdade, serão duas classes que serão dadas no mês de junho. Donc, ce sera le samedi 20 juin. Na verdade, o primeiro será no sábado, dia 20 de junho. Donc, on parlera de cette classe Being You, tirée du livre du Dr. Dan Heer, Sois toi et change le monde. Então, na verdade, nós falaremos, o primeiro curso Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Dan. Et le deuxième jour, donc le dimanche 21 juin. E no outro curso é no dia 21, domingo. Donc, ce sera pour cette classe A True Lady. E nessa classe será da verdadeira dama. Et si vous ne le savez pas, il y a Gary Douglas qui vient juste d'éditer un livre en anglais qui s'appelle The Lady. Então, se vocês não sabem, o Dr. Gary acabou de lançar esse livro The Lady, a Dama. Et qu'est-ce qu'il en dit? E o que ele diz sobre esse livro? Il demande, est-ce que tu es une lady ou une femme? Ele pergunta para você, você é uma dama ou uma mulher? Et il dit qu'une lady, c'est à propos de la gentillesse. E, na verdade, o que a lady significa seria propor a você a gentileza, de l'élégance, a elegância, du jeu, a alegria et de la vraie puissance. E ser verdadeiramente você, o sentimento. Et c'est une façon d'être dans le monde. E isso é uma forma de você se colocar para o mundo. Pour agrandir tous les aspects de ta vie. Para crescer e ampliar todos os aspectos da sua vida. Que ce soit le business, seja negócios, l'argent, o dinheiro, claro, la séduction, a sedução, le sexe, o sexo, absolument tout. Absolutamente tudo. Et on peut avoir tellement de définitions sur qu'est-ce que c'est une lady. E, na verdade, nós vamos falar sobre isso. O que é ser uma dama? Donc, on peut se dire, moi, je suis une lady, moi, je ne suis pas une lady. Então, muitas vezes a gente diz, eu sou uma dama, eu não sou uma dama. Et cette classe, c'est vraiment d'aller voir la lady que tu es. Na verdade, essa classe fala para você se tocar a lady, a dama que você é. Dans quelle mesure tu t'es définie comme une femme dans cette réalité? Então, como você se mediu ser a dama dentro desta realidade? Et comment tu peux être une lady au-delà de cette réalité? E como você poderia ser uma dama fora desta realidade? Et cette classe, c'est vraiment d'amener des futurs et possibilités différentes pour les femmes.
E, na verdade, a proposta dessa classe é que você pode ser, dentro do futuro, essa dama que você pode ser. mais pas du tout dans le conflit. Mas não confinada, não presa. C'est quelque chose, c'est un mensonge que l'on a acheté. E, na verdade, mensonge. Non, lie, lie. Uma mentira, perdão. Na verdade, tudo que a gente comprou é uma mentira do que é ser essa mulher e essa dama. Donc, c'est le mensonge qu'on a acheté que pour avoir quelque chose, il faut se battre. Então, na verdade, uma mentira que nós compramos para a gente se debater, né? Brigar no mundo inteiro para se colocar. Ça, c'est fonctionner en tant que femme. Isso é o que todo mundo fala das mulheres. Une lady, elle obtient toujours ce qu'elle veut sans se battre. Na verdade, a lady, ela é muito mais que isso. Ela não tem que se debater com nada, contra ninguém. C'est l'élégance de créer le plus grand résultat avec le moindre effort. Na verdade, é a elegância de você criar um mundo exterior muito melhor. Donc, c'est commencer à reconnaître tous ces outils qui sont à notre disposition. E é o momento de nós reconhecermos tudo que está disponível para nós. Avec la conscience qu'on n'a plus à prouver quoi que ce soit. Que traz a consciência de tudo que podemos ser. Mais qu'on peut être tout ce que l'on est. E, na verdade, nós podemos ser tudo que nós nascemos para ser. Donc, combien d'entre vous, mesdames, E como seria você, a dama? continuez à prouver que vous êtes forte, que vous avez les capacités, que vous pouvez le faire. Então, que você fica continuando tentando provar que tudo que você pode fazer, que você pode ser, que você pode executar. Combien d'énergie est-ce que vous utilisez contre vous? E quanto de energia você acaba usando contra você? Plutôt que de choisir d'être dans vos choix et d'avancer dans votre futur. Então, e na verdade, o que vai propor aqui é o que você pode escolher para você para avançar dentro do seu futuro. Donc, combien de combats est-ce que vous menez qui ne sont pas les vôtres? Então, quantos que a gente chama de combate, né, dessa briga, que não são suas que você comprou? Et est-ce qu'il serait temps d'inviter cette vie de joie, d'aisance et d'élégance? E aí seria isso que se você absorvesse isso, você teria essa elegância, essa vontade, essa alegria de ser a dama que você pode verdadeiramente ser? Parce qu'une lady, elle choisit jamais le combat. Porque uma dama jamais escolhe o combate. Elle choisit toujours les possibilités. Ela escolhe sempre a possibilidade. Et une lady, elle a jamais rien à prouver. E uma lady de verdade, uma dama de verdade, ela sempre chega no seu resultado, ela escolhe o que ela quer. Elle sait toujours ce qu'elle sait. E simplesmente o que ela é. Donc, c'est l'invitation de cette classe, de commencer à être dans votre grandeur. Então, esse é o convite dessa classe, de você ser a grandeza do que você verdadeiramente é. En tant que femme. Como mulher. Dans un espace de communion. Num espaço de comunhão. Où on n'a plus besoin de se séparer de soi-même. E que você não precisa mais se separar de você mesmo, não há mais separação. On n'a plus besoin de se séparer des autres femmes. E também não precisamos nos separar das outras mulheres. Et on n'a plus besoin de se séparer des hommes. E tampouco de se separar dos homens. On est dans cet espace de communion avec le tout. Na verdade, nós nos encontraremos nesse espaço de comunhão com todos. Où ensemble, on crée tellement plus. Ou simplesmente muito mais. Et ces conversations qu'on peut avoir entre femmes et avec des hommes. E essa é uma conversa que a gente pode ter entre mulheres e homens. Sont tellement différentes des conversations qu'on a dans cette réalité. E são conversas que teremos completamente diferentes dentro da nossa realidade agora. Le fait de pouvoir reconnaître que l'on est différent. Na verdade, o objetivo é a gente reconhecer que nós nascemos diferente. Sans avoir à prouver quoi que ce soit. E sem precisar provar o que somos. Et accepter la différence des autres. E aceitar a diferença dos outros. Sans avoir à être d'accord avec eux ou contre eux. Então, na verdade, você não precisa nem aceitar ser contra eles ou a favor deles, dos outros. Donc, c'est comment on va chacun dans notre grandeur. Começa dentro da nossa própria grandeza. Et comment, en fait, on commence à être l'inspiration pour d'autres à choisir plus grand. E aí, isso é parte do momento que a gente tem a escolha
escolher assim mais grandiosamente. Donc, c'est plus cet espace de séparation où les gens s'écrasent. Écrase, Tu sais, quand comment dire, attache. tu marches sur les autres. Ah, oui. Quando a gente sabe, você não terá mais a necessidade de pisar sobre ovos, de andar sobre ovos. C'est où la compétition n'existe plus. Então, a competição não existe mais. Parce que chacun, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Porque cada pessoa... De compétition. Não existe mais a competição. Donc, c'est tout le chien, il y a deux chiens, tels que de female. Ok. C'est ça. Okay. Ah, oui, ça. Et c'est marrant que le chien réagisse. Então, engraçado, gente, é que os cachorros, quando ela falou isso, eu tenho só cachorras fêmeas, né, cadelas. Todas elas reagiram agora e começaram a latir. Et ça, c'est cette réalité. E essa é a realidade que nós vivemos agora. Et les ladies, en fait, ne fonctionnent... Vous voyez que c'est pas élégant, ces aboiements. Como vocês repararam, isso não é a elegância, não existe elegância nisso. Il n'y a pas de compétition chez les ladies. Entre damas, não há competição. Il y a vraiment le fait de voir la beauté en chacun. Na verdade, o que você encontra é ver a beleza dentro de cada um. Et ensemble, créer un monde différent. E juntas, criarem um mundo diferente. À quoi ressemblerait notre monde si on se permettait d'être dans cette communion-là? E como seria o nosso mundo se nós nos permitíssemos a viver nessa comunhão? Et quelle invitation ça serait pour les futures générations? E que esse convite é para a futura geração. De lâcher ce combat des femmes. Para parar totalmente esse combate entre as mulheres. Et reconnaître que nous avons le pouvoir. E na verdade, reconhecer todo o poder que nós temos. Parce que Gary Douglas, il a fait un Facebook Live hier à propos de ce livre. Então, ontem, o Gary Douglas fez uma live desse livro. Et il disait, je comprends pas pourquoi vous vous battez pour avoir le pouvoir. Então, e aí ele disse, o Gary Douglas, por que vocês se batem para ter esse poder? Vous l'avez déjà. Vocês já têm o poder. Et j'aime bien le sourire de Véronica maintenant. E ela disse assim, eu amei o sorriso que a Verônica deu, com certeza. On sait que quand on sourit, c'est qu'on dit la vérité. E a gente sabe, quando a gente sorri, é porque a gente diz a verdade. Diz que sabe. Aí eu disse para ela, gente, não só estou sorrindo, estou toda arrepiada até a ponta dos cabelos. Et du coup, les personnes qui écouteront ce replay pourront voir qu'est-ce que ça a réveillé chez elles aussi. Então, e na verdade, a gente é um momento que a gente pode se perguntar para acordar e dizer o que eu posso fazer com isso. Les personnes qui se disent qu'elles n'ont pas de pouvoir, qu'elles n'ont pas de possibilité, qu'elles n'ont pas de capacité. Então, um monte de gente, de mulheres dizem, eu não tenho capacidade, eu não posso, um monte de não tenho capacidade, capacité, pouvoir, qu'elles n'ont pas de choix. Poder e escolha. C'est un mensonge. E isso é uma mentira. Ça nous appartient pas. E nós precisamos separar disso. C'est pas nos combats. Não é o nosso combate, nós não temos que brigar por isso. Dans quelle puissance est-ce qu'on peut retrouver? Então, dentro de que possibilidade nós podemos nos reencontrar? Par ces choix et parce qu'on va explorer dans cette classe. Dentro dessa escolha e o que vamos correr nessa classe, nessa aula. Pour vous permettre de créer la vie que vous souhaitez réellement. Para que você se permita, que você dê o espaço do que você realmente, verdadeiramente veio para criar. Et retrouver cette capacité créative et générative. E reencontrar dentro de você essa capacidade criativa e regenerativa. Que vous êtes vraiment. Você é verdadeiramente. Comme la planète Terre, c'est une source de génération constante. Como o planeta Terra, que se regenera constantemente. Plutôt que de se dire qu'on a besoin de quelque chose d'à l'extérieur de nous.
E a gente não vai precisar usar mais o que está no nosso exterior, e sim o que está dentro. Donc, combien d'entre vous perpétrez ce mensonge, vous racontez ce mensonge? Como nós, entre nós mantemos e perpetuamos essa mentira, Que la source de création est à l'extérieur de vous plutôt qu'à l'intérieur de vous. que a fonte da criação está no exterior e não dentro de você. Une vraie dame est toujours la source de création de sa vie. E uma verdadeira dama é sempre a criação da sua própria vida. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître cela, E o que te impede, o que a gente fala vós, né? O que vos impede de reencontrar isso? et de commencer à ouvrir des possibilités différentes. E de abrir as possibilidades diferentes. Est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Vamos destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chasse, boys and beyonds. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as novas cursos, garotos e além. Donc ça, c'est l'invitation de cette classe Ucho Lady, que nous sommes que deux à faciliter dans le monde pour l'instant. Então, na verdade, esse é o convite que eu vos faço, que eu faço a todos vocês dessa classe, e nós somos só duas criadoras desse curso. Et que nous avons créé donc il y a 1 an. E que nós criamos e que tem um nome. Et je serais aussi ravie de partager avec vous les outils incroyables du Dr. Dan Heer. Eu daria muita alegria e felicidade de poder dividir isso com vocês e com o Dr. Dan. Donc, c'est les outils de Being You, être soi. Que é o livro de ser vocês, sendo você, mudando o mundo, do Dr. Dan. Pour moi, c'est une classe qui a changé ma vie. E olha, foi ela disse assim, foi uma classe que mudou a minha vida. Ça m'a permis en fait de commencer à créer la vie qui me ressemble. Na verdade, foi quando me permitiu criar a minha vida comigo mesma. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on commence à créer des choses qui nous ressemblent, E quando é tão incrível que quando a gente começa a criar coisas que somos nós mesmos, que parecem conosco, ça devient tellement facile. E aí fica tudo muito fácil. Et ça devient tellement magique. E incrivelmente mágico. Donc, si on pouvait s'autoriser aussi à choisir les choses telles que ça marche pour nous. E se nós podemos realmente nos permitir fazer uma coisa que facilita a nossa vida por nós mesmos. Au-delà de ce que a choisi notre famille. Ou seja, estar com a nossa família. Au-delà de comment ça se passe dans notre culture. Ou que se passe tudo isso da nossa cultura. Au-delà de ce que choisissent nos amis. Ou seja, com os nossos amigos. Est-ce qu'on peut s'autoriser à être aussi différent qu'on l'est vraiment? Seria possível que nós nos permitíssemos a sermos diferentes de nós mesmos do que foi dito pra gente? Parce que en choisissant des choses différentes, on commence à inviter des possibilités différentes dans le monde. Porque na verdade, quando nós nos permitimos a fazer novas escolhas, nós fazemos escolhas diferentes. Et si le plus beau cadeau que tu pouvais faire à ce monde? E esse é o presente mais bonito que você pode oferecer para o mundo. Et si le plus beau cadeau que tu pouvais faire à ta vie? E esse é um presente mais bonito que você poderia fazer para a sua vida. Et si le plus beau cadeau que tu pouvais faire à la planète Terre? E seria um presente mais bonito que você faria para o planeta Terra? C'était d'être toi et d'être heureux. De ser você mesmo e ser feliz. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu viens d'être décréé? E tudo que impeça isso, vamos destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, just boys and beyonds. Certo, errado, bom e mal, pode pop. Todas as novas cursos, garotos e além. Gary Douglas disait récemment que notre joie guérit la planète. E, na verdade, o que eu sempre disse é que a nossa alegria é que alimenta e preenche todo o planeta Terra. Donc, est-ce qu'on est prêt à être cette énergie de guérison pour soi et l'inspiration pour les autres? Então, nós estamos preparados, então, para sermos essa energia, a energia para todos e para os outros? C'est ça, être soi et changer le monde. E isso é mudar o mundo. Donc, dans cette classe, on explore tout ce qui t'empêche d'accéder à cette aisance-là et à cette joie-là.
Então, nessa classe que faremos, ele vai entrar e tudo que te impede de ser isso, de juntar com isso e com o planeta e com todos. C'est aller regarder toutes les fois où tu dis oui, mais. E aí você vai parar de dizer oui, mas. Ou ça, c'est pas possible. Ou então aquilo que a gente sempre diz, não é possível. Ça, c'est pas pour moi. Ah, isso não é para mim. Ça, c'est trop. Isso é muito. Ça, c'est trop difficile. Ah, é muito difícil. Ça, c'est toutes les raisons et justifications que tu utilises qui t'empêchent d'être toi. Então, na verdade, tudo isso é uma justificativa que te impede de ser você mesmo. Donc, est-ce que tu es prêt à faire un choix différent? Você está pronto para fazer uma escolha diferente? En tout cas, je serais tellement heureuse de partager ces outils qui ont, comme je disais, changé ma vie. Então, na verdade, eu estou muito feliz e será um prazer ter vocês para que a gente possa usar essas ferramentas que, como eu disse antes, mudou a minha vida. Est-ce que tu as des questions, Véronica? Moi, j'ai déjà lu le livre. Après, je vais faire la traduction. Qu'est-ce que je parle à vous? À toi, pardon. Bon, oui, quand j'ai lu le livre, c'est vrai que la sensation, c'était toujours dans mon corps, dans mon chest. Comme ça, c'était fort. La première que je lis le livre, toujours avant de dormir. Je suis sûre, maintenant, après que je fermais le livre, je dormais, j'étais dans un autre espace complètement différent. Et c'est vrai que ma vie, elle a changé beaucoup aussi. Moi, je peux partager avec toi la même impression. Je n'ai pas fait le cours, mais les livres, c'était déjà pour moi être moi. Et moi, aujourd'hui, je suis ici. Bon, attendez, Damiana Carvalho. Et maintenant que je suis ici dans cet endroit, et tout que j'ai choisi dans ma vie, c'était vraiment ma choix et c'était incroyable, c'était super. Et c'est ça que je peux dire. C'est plus que, c'est pas une question, c'est plus dire que c'est vrai que j'ai vécu aussi cette sensation. C'est intéressant. Si tu veux traduire, et je vais ajouter à ça. Oui, merci. Antes de fazer a tradução, bem-vinda, Damiana, você chegou agora. Na verdade, quem está falando é a tradutora. Marie Sandrine, ela colocou para nós do que nós estamos falando, do que vai ser o livro da Verdadeira Dama e do Êter François, que é o Sendo Você Mudando a Vida. E aí ela fez uma pergunta, Verônica, você tem alguma pergunta? E eu disse, na verdade, eu tenho mais uma coisa que eu queria compartilhar, porque o livro também mudou a minha vida. E quando eu li antes de dormir, e eu sei que eu ia para um espaço muito melhor. E hoje que eu estou morando aqui, e todas as escolhas que eu faço, elas são tão minhas, tão verdadeiras, que realmente mudou a minha vida. Eu não fiz o curso, e por isso que eu estou muito à vontade de fazer esse curso, mas é essa sensação de mudar que é legal. E agora a Marie Sandrine vai tocar em cima do que eu falei, tá bom? Oui, j'ai compris. Et du coup, ce que tu dis, c'est ça qui est magique dans ces classes. E é isso que você falou, Verônica, que é a magia dessa classe que nós faremos. Parce qu'on a beau expliquer qu'est-ce que c'est être soi. Porque, na verdade, não é explicar o que é sendo você. Ça passe pas vraiment par les mots. Você não vai passar pelas palavras. C'est vraiment par l'énergie. É muito mais pela energia. C'est-à-dire que dans l'espace de ces classes, il y a quelque chose qui se passe. E, na verdade, é um espaço que vai abrir, que vocês verão, que é o que passa dentro da sala. É muito mais espaço. Vous savez, cette sensation de se connecter à son être véritable. Você vai ter a sensação de se conectar com você mesmo, seu verdadeiro eu. C'est d'être présent à quelque chose qu'on a caché depuis très longtemps. Alguma coisa que a gente passou a vida inteira escondendo há muito, muito tempo. Et qui commence à s'ouvrir pendant ces classes-là. E que dentro dessa sala se abrirá, vai começar a abrir tudo isso para você. Donc du coup, durant ces classes, le changement s'opère. Então vocês verão, durante essa classe, a mudança é tão rápida, é enorme. Vocês verão. À force des discussions et des déblayages. E nessa coisa da discussão, de colocar as questões,
on commence à enlever ces couches petit à petit de tout ce qui nous empêche d'être nous. Então, na verdade, a gente, de pouco aos poucos, a gente começa a abrir tudo que nos impede de sermos nós mesmos. À la fin d'une journée, c'est vraiment un espace totalement différent qui s'offre à nous. Então, e na verdade, no final desse dia, vocês verão, ao longo de um dia inteiro, todo o espaço que se abrirá para nós. Donc, c'est vraiment une classe magique. É verdadeiramente uma aula incrível, mágica. Et quand on est soi, on crée vraiment de la magie dans sa vie. Então, quando nós nos permitimos a sermos nós mesmos, essa é a verdadeira mágica. Donc, merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a des questions? Bom, ela perguntou, tem alguma de vocês, Kátia, Damiana, tem alguma pergunta para colocar? Je crois que quand nous serons dans les cours de la classe, il sera toujours millions de questions. On veut vraiment être libre. Après qu'on commence, quand nous sommes dans l'énergie, là. Verônica. Oi, Kátia, diga. Eu quero colocar aqui, né, que realmente a Marie, ela com essa doçura dela toda, Deixa eu fazer a tradução só para ela saber um pouquinho o que você está falando. Katia, elle a commencé à parler. Elle a dit que toi, Marie-Sandrine, avec toute cette douceur que tu as, tu remontes, tu trembles par rapport pour nous, très, très important. Diga, Katia, continua. Ela é a energia que se requer, né? Eu fiz o curso de entidades com ela e foi maravilhoso. Ai, que legal. Et Katia, elle a dit que comme elle était avec toi dans les cours de Entity, que c'était formidable dans cette douceur, tu es exactement l'énergie que nous avons besoin. Oh, merci infiniment, merci beaucoup. Obrigada, Katia, muito obrigada. E quem escolher vai ficar muito feliz, tenho certeza. Et Katia, elle a dit qu'elle est sûre les personnes qui choisissent ça, ils vont être très, très heureuses. Merci beaucoup. Et Moi, j'ai déjà. Eu já escolhi. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, ces classes-là, même la classe que j'ai créée, A True Lady, mesmo, olha só, o que eu tenho para dizer, ela falou assim, a Marie-Sandrine falou, o que eu tenho para dizer para vocês é que essa classe é muito especial, mesmo a classe que eu criei, que é a verdadeira dama. Ça m'a amené à être encore plus de moi. Me ajudar a ser mais eu mesma. Encore plus vulnérable. Mais vulnerável ainda. Encore plus dans les choix. Muito mais dentro da própria escolha. Et que ces choix après choix que j'ai fait avec ces outils. E cada vez mais de escolha em cima de escolha dentro dessas ferramentas. Et quand j'ai décidé d'arrêter de me cacher. E quando a gente para finalmente a gente dá esse stop de não nos escondermos mais. Et d'être dans cet espace du nous dont je parlais tout à l'heure. E que nós somos nesse espaço do que eu falei anteriormente, de sermos esse espaço de nós mesmos. Que j'ai pu recevoir la contribution des autres et être la contribution pour les autres. E isso é o que me dá mais prazer, de ser a contribuição para todos e que todos possam ser essa contribuição. Donc, merci beaucoup pour ce retour. Muito, muito obrigada por essa oportunidade que vocês estão me dando agora. Et on se dit que la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Então, muitas vezes a gente diz que vulnerabilidade é uma fraqueza. Mais quand on baisse vraiment ces barrières, mas quando a gente abaixa verdadeiramente essas barreiras, ce qu'on va regarder dans ces classes, é o que a gente vai encontrar nessa classe. Ce qu'on reçoit, c'est immense. Na verdade, esse espaço e essa vulnerabilidade é imensa. Et ça, c'est la vraie puissance que l'on est. E essa é verdadeiramente a essência que nós somos, que nós nascemos. Et à partir de cette conscience-là, on peut commencer à choisir d'être plus de nous, qui on est vraiment et la lady qu'on est vraiment.
Então, e na verdade, dentro desse espaço, essa consciência que nós vamos nos permitir de sermos verdadeiramente nós mesmos, e essa verdadeira dama que nós vamos encontrar. Et être soi et une lady, il n'y a pas de mode d'emploi. Na verdade, sendo você e verdadeiramente dama, é um modo de você aplicar para você. En fait, ça n'existe pas ces modes d'emploi. C'est être chacun dans sa différence. E na verdade, ser o quê? Ser verdadeiramente você, dentro cada um na sua diferença. Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête à être vous dans votre grandeur et votre différence? Então, vocês estão prontos para serem vocês mesmos dentro da sua grandeza e ser a diferença? Parce que si c'est le cas, se for esse o caso, vous pouvez compter sur moi pour vous y accompagner. Vocês podem contar comigo, disse a Marie-Sandrine, eu vou os acompanhar para fazer esse trabalho incrível. Merci, Katia. Muito obrigada, Kátia. Por nada, estamos juntas. Ela dit, oui, c'est un plaisir, nous sommes ensemble. Somos damas. Damiana, você tem alguma pergunta? Damiana? Não. Ok. Oi. Agora a gente escuta você. Tudo bem, Damiana? Tudo bem. Eu estou nessa caminhada, já fiz barra de Axis, fiz a classe O Fundamento, e agora eu escolho fazer a classe das entidades. Só um instantinho, deixa eu traduzir. Não, só um instantinho, senão depois eu me perco, tudo que você falou. Então, Damiana, ela dit qu'elle a envie de faire tout ça. Elle a commencé avec Access, elle a fait déjà la classe des barres, le Foundation. Et elle a envie de faire maintenant le Entity et votre classe. Então, diga, Damiana, o que mais? Alors, c'est merveilleux et bravo. Parabéns, Damiana, por todas as suas escolhas. A Marie-Sandrine falou. Gratidão. E quantas mágicas eu já criei em minha vida a partir dessas classes. Donc, elle a dit que c'était... comme elle peut dire qu'elle a créé beaucoup de magie dans sa vie après qu'elle a commencé à faire tout de cette forme de pensée, etc. Comment on dit, une question, comment on dit tous? Tous. Ah, les outils. Les outils, oui, de tous les outils là. Pronto, fala, Damiana, desculpa. E eu não sabia quem eu verdadeiramente era, quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei fazer. Et maintenant, elle a dit, après toutes ces vulnérabilités-là, elle sait vraiment qui elle est. Maintenant, elle a commencé à découvrir soi-même. Desculpa, Daniela, pode falar. E sendo você mudando o mundo, é algo para lá de especial. Et elle croit que être soi-même, c'est quelque chose de plus spécial. Ela falou verdadeiramente. J'ai envie de lui poser la question, qu'est-ce que tu sais? Então, na verdade, ela falou assim, eu quero te fazer então uma pergunta. E o que é isso para você? Dans le sens où elle me dit ça, et c'est comme si elle reconnaissait déjà l'énergie de la classe avant de l'avoir fait. Então, na verdade, ela está perguntando para você então está percebendo já a energia dessa classe antes mesmo de fazer? É isso, Damiana? É isso. Eu já estou não só percebendo, como também já estou criando mesmo sem fazer. Oui, bien sûr, elle a dit, Damiana, elle a dit, bien sûr, mais je suis déjà moi-même, j'ai commencé déjà à créer
Et ça que c'est formidable. C'est chouette. J'adore. Ela falou assim, ah, genial, muito legal. Magnifique. É Et isso. il faut savoir que ces classes Being You et A True Lady, il n'y a aucun prérequis pour y participer. Tout le monde peut y participer. Ah, formidável. E ela falou assim, então, gente, o que é legal nessas duas classes, de Binho e verdadeiramente a Dama, é que não há pré-requisitos. Qualquer um pode fazer essas classes. Vocês podem convidar qualquer um que vocês achem que seja bacana fazer essa classe. Et du coup, c'est une classe que ces classes, je vais les faciliter de façon exclusive aux horaires du Brésil. Então, e na verdade, ela vai fazer essa classe em função do horário do Brasil. Se vocês não sabem, lá 5 heures plus, n'est-ce pas? En France, 6 heures. 6 heures. Então, para vocês terem uma ideia, ela fará com o horário do Brasil, mesmo sendo lá na França, 6 horas na frente. Et moi, j'adore ça. Les E ela connexions adora isso, é uma conexão e tanto. du monde entier. No mundo inteiro. C'est fantastique. Isso é fantástico. Et pour être aussi, je disais, facilitatrice des entités, E como vocês sabem, ela é uma facilitadora também de entidades. pour moi, ces énergies de la Terre, ça me parle énormément. Então, na verdade, o que ela disse é que as energias da Terra, nossa, falam para ela de verdade, tocam nela Et, profundamente. j'ai eu la chance de faciliter déjà beaucoup de classes, parler aux entités au Brésil. E, na verdade, ela teve a sorte de poder fazer muitas classes de entidades aqui no Brasil. Et ça a été à chaque fois des rencontres extraordinaires avec les Brésiliens. Na verdade, ela descobriu que ela tem uma conexão incrível com os brasileiros. Donc, je suis plus que heureuse de pouvoir, même si je ne peux pas prendre l'avion, Ela diz, olha, na verdade, eu estou mais do que feliz, mais do que contente, mesmo que eu não possa pegar um avião, de pouvoir vous proposer ces classes. de poder proporcionar a vocês essa classe. Muito obrigado. Uau, muito gratidão, gratidão, gratidão. Vou Merci, fazer merci, merci pergunta daqui a beaucoup. pouquinho. Faça a Pra saber pergunta, ela se adora a tem pergunta. previsão. Então faça a pergunta. Diga. Você vai fazer para você mesma ou vai fazer para ela agora, para a professora? Eu vou fazer para o meu corpo, depois eu tenho bom. todo um ritual para fazer. Ah bon. C'est que as Damiana dit, perguntas. c'est qu'elle va poser les questions pour soi-même, pour être plus avec nous. Ah, muito legal, Damiana. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci Muito, beaucoup. muito obrigada, muito obrigada. Merci pour vos questions. Merci Véronica pour la traduction. C'est un plaisir. Merci Katia d'avoir été là également. Et merci aussi Damiana. Je regarde. Damiana, oui. Je ne connaissais pas, c'est très joli. Obrigada a você. Aí a Damiana, ela falou, olha, eu não conhecia esse nome, mas eu achei muito bonito, Damiana. Muito obrigada, Kátia, por você estar aqui. Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada a todos vocês Obrigada. pela oportunidade. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter ou dans les événements qu'on va partager, il y a aussi le contact de Katia. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, não hesitem em mandar essa pergunta para ela, seja por e-mail, seja através da Kátia. Donc, pour toute question, donc on se donne rendez-vous les 20 et 21 juin. Então, de qualquer maneira, nós estaremos juntos no dia 20 e 21 de junho. Voilà, au plaisir d'être encore plus soi, De estar sendo você verdadeiramente d'être encore plus les ladies que nous sommes vraiment. e de sermos a verdadeira dama que nós verdadeiramente somos Et de changer le monde. e de mudar o mundo. Merci beaucoup. Obrigada. Obrigada a todos. Merci, je vous embrasse. Obrigada, beijo, Marie. Eu deixo aqui um beijo para todos. Katia. Merci à toutes les trois. Merci aux personnes qui regarderont le replay. Então, eu agradeço também a todas as pessoas que verão isso posteriormente. Muito obrigada. Beijos. Beijos. Beijos, beijos. Beijos, beijos. 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 Gratidão, Bye, gratidão. bye. 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 Stop recording. Yes. Donc là, tu